Muito boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo pela TV Osasco e redes sociais da Defenda e da UMESP, com o programa da Defenda, PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, em defesa da Polícia Militar. Retornando à bancada hoje, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Associação, e o convidado nosso, aqui presente, o capitão Luiz Humberto Caparrós, do CPA-M1. Vamos falar da novidade da unidade, que é o Escritório de Cidadania e Governança. Sejam bem-vindos. A AUMESP, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, tem uma ótima notícia para a família policial militar. A juíza Carolina Martins Clemêncio Duprá Cardoso determinou ao governo do Estado reimplantar em 30 dias, em folha de pagamento, os adicionais temporais quinquênio e sexta parte suprimidos, requeridos em mandado de segurança coletivo. O benefício é extensivo a todos os associados, inclusive os que se associarem agora, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Em maio, o governador do estado, Márcio França, disse que quer resolver todas as pendências. França classificou como inversão da lógica o estado dever e não pagar. A AUMESP espera que a ordem judicial seja cumprida. No dia 4 de agosto, daqui a um mês e pouco, será realizado em Campinas o primeiro encontro dos pré-candidatos, candidatos às eleições esse ano, oriundos da Polícia Militar, para discutir as estratégias para as eleições de outubro. Iniciativa do vereador Tenente Santini, lá de Campinas, o encontro tem o apoio da Defenda e de várias outras associações da Polícia Militar. Foram convidados os candidatos a governador Márcio França, João Dória e Paulo Scaff, e estarão presentes também os parlamentares Major Olímpio, Capitão Augusto, Coronel Telhada e Coronel Camilo. Inscreva-se e participe. O estado de Rondônia acaba de se integrar ao seleto grupo de estados brasileiros que modernizaram a Polícia Militar com a implantação do termo circunstanciado de ocorrência. Vejam. Segurança pública é prioridade. E se é prioridade, não há tempo a perder. O termo circunstanciado de ocorrência, TCO, é o caminho para ganhar tempo. Diminuindo as distâncias, aumentamos o efetivo nas ruas e a efetividade no combate ao crime. Então, quando o TCO chegou aqui para a gente, né, essa novidade do TCO, a gente achou que seria mais um serviço que a Polícia Militar teria que desenvolver, mas na verdade é um complemento do nosso serviço, onde nós podemos acompanhar o desfecho das nossas ocorrências, né? Podemos atender de pronto ali a comunidade. Entendemos que essa tecnologia ela veio cooperar para o nosso serviço, uma vez que não só nós policiais, mas também a sociedade tem observado melhorias no nosso atendimento. Podemos destacar, dentre essas melhorias, a oportunidade do policial ter um empoderamento do seu serviço. No atendimento de uma ocorrência, agora ele pode simplesmente intimar as pessoas no local dos fatos, apresentando-as diretamente no Poder Judiciário, requisitar perícias, requisitar exames. Tudo isso faz com que o policial sinta-se valorizado. O TC ele vem muito bem instruído, com todas as características necessárias, de modo que o processo, nós conseguimos cumprir o procedimento. O processo ele dá entrada, vai para a audiência preliminar, como está tudo muito bem instruído, ali já é possível fazer ou o arquivamento, se o promotor entender conveniente, ou já faz a transação penal e rapidamente a pessoa cumpre o processo arquivado. Nós temos encontrado facilidade, não apenas nessa resposta mais ágil, mas também na colheita das provas. Porque o que a gente observava é que com a demora as provas iam se perdendo, dependendo dos fatos. A Polícia Civil tinha dificuldade em ouvir posteriormente essas pessoas, que traziam uma demora na colheita de provas, inevitavelmente prescrições, ou então a perda do objeto daqueles procedimentos. O cidadão ele tem a sua demanda atendida no local da ocorrência, sem um deslocamento desnecessário para a Delegacia de Polícia Civil. Sem considerarmos que o deslocamento de uma viatura tem inicialmente o gasto de combustível, que é considerável. Nós colocarmos tudo isso numa soma, nós vamos ver que o Estado ganha com isso, sobra-se dinheiro para investir na própria segurança.
Hoje nós conversamos com o cidadão, eles conseguem dialogar, a gente dialoga com eles, ele vê aquela parte humana da Polícia Militar, porque nós somos cidadão, assim como eles, no entanto, desenvolvemos uma função que é policial militar. Todo mundo ganha, porque a guarnição, enquanto fazia uma ocorrência, hoje pode fazer 2 ou 3, pode atender várias ocorrências, então potencializou o trabalho da Polícia Militar. Para a tropa, ela já está começando a vislumbrar que é um benefício para a corporação, talvez a longo prazo, mas a curto prazo é já dito a resolução de conflitos e aquela sensação de serviço bem prestado. O nosso serviço deu bons frutos e a sociedade ficou feliz com isso. Vejo acontecer muito essas situações onde a resposta não é rápida, então as infrações continuam acontecendo. Eu vejo que o TCO hoje, ela está ajudando muito. E já aconteceu da gente abordar o condutor da ocorrência 15 dias depois, ele comentar com a gente que foi na audiência e o juiz já estipulou uma pena para ele, muitas vezes cesta básica ou prestação de serviço. Então, para a gente, não é uma questão de prazer, mas é uma questão assim, de saber que a justiça foi feita de algum modo. TCO. Mais tecnologia e integração para mais segurança. Bem, o maior responsável pela implantação do TCO em Rondônia é o governador Daniel Pereira. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar está prontinha para aplicar a ferramenta, mas o projeto está dormindo lá nas mãos do secretário de Segurança, o Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, há algum tempo. Nós estamos recebendo aqui hoje o capitão Caparrós, que é um dos oficiais do CPA-M1. Vamos conversar com ele sobre o Escritório de Cidadania e Governança e também do programa Vizinhança Solidária, que está sendo aplicado lá na região de abrangência do CPA-M1. Então, capitão, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde. Coronel Ernesto, de novo, a luta. Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Caparrós. Boa tarde a todos que nos assistem, principalmente aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais também. Voltando aqui, numa ótima companhia do capitão Caparrós. Admiro o trabalho que ele realiza, um dos escritores da Polícia Militar, empenhado sempre em conhecer mais, em transformar o seu conhecimento, principalmente em atitude, que eu acho que é o mais importante hoje em dia, né? Transformar aquilo que ele sabe, repassar e transformar em ótimas práticas. Eu vou pedir licença aos nossos colegas, eu queria fazer 2 observaçõezinhas aí do que foi colocado no início do nosso programa. Hoje nós tivemos a desincompatibilização dos policiais militares da ativa que vão concorrer aos pleitos, à eleição agora em outubro. Foram 42 policiais militares da ativa que se desincompatibilizaram, sendo 8 oficiais e 34 praças, para diversos cargos. O meu pedido a você, policial militar, vota em policial militar. Nós temos que reforçar a nossa bancada, nós temos que buscar os nossos direitos e a melhor forma de fazer isso é ter representantes nas casas legislativas, seja aqui em São Paulo, seja lá no Congresso Nacional. Então, policial militar, vote em policial militar, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. E eu gostaria de compartilhar do cumprimento ao nosso governador, com letra maiúscula, Daniel Pereira,
de Rondônia que teve coragem de implantar o TCO. É desse tipo de coragem que nós precisamos aqui em São Paulo para fazer a polícia melhorar o seu serviço à população. Muito obrigado pela parte. E, Caparrós, parabéns pelo que você tem desenvolvido lá no CPAM1, juntamente com o Coronel Telmo, que também está nos devendo uma visita aqui no programa. Vou cobrar dele depois. Eu tive a oportunidade de participar do lançamento do Escritório de Cidadania e Governança. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo desse escritório especificamente. Não, com certeza. Quero agradecer, né, a oportunidade, a TV Osasco e a Defenda por estar aqui representando o CPAM1, em nome do Coronel Telmo. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Coronel Ernesto também, boa tarde. E o Escritório de Cidadania e Governança, ele nasceu dentro do CPAM1, né, a questão de poucos meses, né, nós tivemos aí no final de março, começo de abril, por uma nota de instrução. E a ideia não é que ele não parte da ideia de ser um local físico, e sim é uma reunião de pessoas, tanto oficiais e praças do CPAM1, como também pessoas da comunidade, lideranças comunitárias, acadêmicos, que queiram se reunir a nós para que nós possamos desenvolver ações e estratégias aí que possam levar qualidade de vida para as pessoas que moram na região central de São Paulo, quer a partir do programa Vizinhança Solidária ou a partir de outras ações, como ações de governança, né, que nós realizamos recentemente através de um ciclo de debates. Eu queria até perguntar esse ciclo de debates, que vocês conseguiram organizar, inclusive, a participação de outras polícias, né? Sim. Então, nós temos algumas linhas que nós desenvolvemos no Escritório de Cidadania e Governança, né? Então, nós temos, ele funciona por oficinas, né? Então nós temos 3 oficinas que são as iniciais, né? Com a possibilidade de criar outras oficinas, mas é a oficina de cidadania, a oficina de capacitação policial e uma oficina de governança. Então, pela oficina de capacitação policial, nós, juntamente com a Polícia Federal, desenhamos aí um treinamento integrado entre Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, e desenvolvemos esse treinamento voltado para 40 policiais militares do CPAM1, policiais da Força Tática e da Companhia de Ações Especiais, e esse curso ele teve duração de 1 semana, o equivalente a 40 horas aulas, né? Isso dentro da oficina de capacitação policial. Mas nós aproveitamos a estada desses policiais conosco e desenvolvemos uma outra ação pela oficina de governança, que foi a criação de um ciclo de debates de prevenção e combate a crime organizado e terrorismo criminal. Então a ideia foi, a partir do treinamento, e até mesmo uma forma de mostrar que uma ação de prevenção a crime organizado e terrorismo criminal se pauta na questão da integração entre os órgãos, e a integração ela tem uma maior efetividade quando nós treinamos juntos, ou seja, fora do ambiente, fora do momento em que tenhamos que atuar aí de uma maneira mais prática, né? E tivemos aí o ciclo de debates, ele foi transmitido, foi realizado em parceria com a Uninove, ou seja, dentro da nossa perspectiva de juntar no Escritório de Cidadania e Governança pessoas do público acadêmico, cidadãos que queiram participar, e dessa forma nós conseguimos, em parceria com a Uninove, realizar aí o seminário e dar uma ampla divulgação. Então, ele foi transmitido ao vivo e online, né, para as pessoas que quisessem assistir pelo link da Uninove e compartilhado pelo nosso link do CPAM1 também, né? E tivemos a participação, abrimos, né, nesse caso, como a ideia do ciclo de debates era tratar de terrorismo criminal, então nós convidamos algumas pessoas que estão em segmentos da segurança privada e que sofrem diretamente o problema do terrorismo criminal, que são os segmentos de bancos, de transporte de valores e transporte de cargas, né? E como essa relação entre todos esses atores, como é que ela constrói um vínculo, como é que ela melhora o trabalho da polícia? É exatamente por isso que nós colocamos essa ação, o ciclo de debates, como uma ação do Escritório de Governança, porque nós entendemos aí a governança como exatamente uma forma de reunir pessoas
de instituições diferentes, mas que têm objetivos comuns. Então, esses segmentos, né, que eu citei, né, transporte de cargas, dentre outros, né, mas o transporte de cargas, o segmento bancário e transporte de valores, são segmentos que sofrem de uma forma direta impactos do terrorismo criminal. O que nós chamamos de terrorismo criminal? As ações do crime organizado que levam terror para a sociedade, um clima de terror para a sociedade. Então, classicamente, nós conhecemos o terrorismo, que a gente não acrescenta a palavra porque se subentende, mas é um terrorismo político, sim, que é praticado aí em locais com a ideia de desestabilizar governos e, enfim, com uma conotação política. No Brasil, nós não temos uma imersão muito grande de terrorismo político. No entanto, ações de crime organizado que, por exemplo, utilizam artefatos explosivos em bancos, né, ou que utilizam armas de grande calibre, né, para a prática de roubos em carro forte, contra carro forte, por exemplo, e acabam parando rodovias, né, ou pequenas cidades que acabam, as pessoas se sentem acuadas por conta desse tipo de armamento, de material explosivo. Então, isso leva um clima de terror para toda a sociedade e isso tem que ser discutido de uma forma integrada. Então, quem são os atores que têm que fazer parte dessa discussão para se estabelecer algumas práticas de prevenção e mesmo de combate, né? As polícias, mas não só as polícias, né? Quem sofre o problema na sua concretude, né? E a própria sociedade, né? Então, não à toa que nós tentamos reunir todos esses atores, né? A partir da própria universidade e temos agora uma terceira etapa, né? Então, nós tivemos a primeira etapa que foi o treinamento integrado, tivemos uma segunda etapa que foi abrir essa discussão dentro de uma ação da oficina de governança e ainda dentro da oficina de governança nós estamos desenhando uma terceira ação para essas ações todas, né, que vai ser escrever um relatório final, um memorial, para deixarmos também um legado escrito de tudo aquilo que foi pautado pelos especialistas que estiveram presentes no ciclo, né, nas palestras, né, como debatedores, né. E isso vai ser feito em parceria também, porque essa é a ideia do Escritório de Cidadania e Governança, né? É trazer as pessoas para participarem de uma discussão aberta conosco no CPA-M1. Então, nós vamos escrever em parceria com o curso de Gestão Pública da Uninove. Interessante, a participação dos alunos, inclusive. Dos alunos. Então, assim, a professora Vera Ventura, ela é coordenadora, ela participou dos debates e ela é coordenadora do curso de Gestão Pública da Uninove, e ela, em conjunto com os alunos, vai nos auxiliar aí para que nós possamos escrever um texto final com a possibilidade de publicar e deixar um legado também escrito dessas ações que nós tivemos aqui, tanto do treinamento integrado como também do ciclo de debates. Esse treinamento envolveu técnicas também, intercâmbio de técnicas, ou foi algo mais imobilizado numa ação específica? Não, foi um treinamento amplo, foi um treinamento que o CEOP, a Seção de Operações da Academia Nacional de Polícia, ele já realiza com um formato de curso de técnicas operacionais e que eles adaptaram para a nossa realidade, mas o curso que já é realizado em Brasília. Porque existem, eu vi cenas de abordagens, existe mais algum tipo de... Teve alguma tecnologia nova que foi trazida para cá? Na verdade, como nós tínhamos o interesse de depois utilizar desse treinamento também e dar essa amplitude através do ciclo de debates, o que nós acrescentamos foi alguns cenários em que havia carro forte. Então, assim, para que os policiais ali dentro do treinamento também pudessem atuar em cenários em que houvesse aí a necessidade de atuar depois, na prática, né, em roubos a transporte de valores, né? Aquelas situações que nós tivemos em Ribeirão Preto e outras cidades onde houve o ataque, ou podemos até dizer, chamado de atentado, contra depósitos de dinheiro. Foi comentado alguma coisa nisso? Sim. Como a ideia foi trazer especialistas que sofrem o problema, como eu falei anteriormente. Então, nós tivemos representantes, isso como debatedor, né? Nós tivemos representantes do segmento de transporte de valores que trouxe essa questão, porque cabe à empresa que transporta valores também fazer a guarda desses valores, né?
e tem sido muito comum, infelizmente, o ataque a essas empresas, né? E isso, como eu falei, isso leva um clima de terror enorme para as pessoas que moram próximas a esses centros onde são guardados aí os valores, por conta do uso de explosivos, por conta de armas de grande calibre, etc., né? Então nós tivemos isso foi levado à discussão dentro do ciclo de debates, né, pelos representantes aí, tanto do segmento de transporte de valores, como também do segmento de bancos, né, que também tem um problema similar referente às agências que acabam sofrendo aí com o furto dos caixas eletrônicos, né, onde também são utilizados aí esse mesmo tipo de equipamento, né. Certo. O segundo tema que traz o senhor aqui para falar hoje é sobre o Vizinhança Solidária. Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, explicasse o que é o programa, como que ele vem sendo implantado, como está esse programa lá no M1. O programa Vizinhança Solidária, ele também está dentro do escritório de Cidadania e Governança. A gente pode entender o escritório como sendo um grande guarda-chuva, né? E aí nós temos as oficinas que se encaixam dentro do escritório. E aí nós temos uma oficina específica, que é a oficina de cidadania, onde tem a ação, capacitação de lideranças para o programa Vizinhança Solidária. É interessante, acho que, falar um pouquinho rapidamente, né, sobre o programa Vizinhança Solidária. O Coronel Telmo, que é o comandante do CPA M1, quando o capitão começou a desenvolver esse programa, ainda como projeto na década de 2010, mais ou menos, né, e posteriormente a implementação ela foi tão bem sucedida no município de Santo André, que era onde era a sede da companhia, comandada pelo capitão, na época, capitão Telmo, né? Foi tão bem sucedida que em 2013, né, então 3 anos depois, isso foi institucionalizado. Então o programa Vizinhança Solidária, ele virou um programa da Polícia Militar, com a possibilidade de captar aí pessoas interessadas em aplicar, em desenvolver o programa em todo o estado de São Paulo, né? Então, não à toa, hoje nós temos aí Vizinhança Solidária em diversos municípios, como alguns bairros de Campinas, de Itu. E aqui, na cidade de São Paulo, nós temos nos municípios nos bairros do Jaçanã, Itaim Bibi, o próprio município de Santo André ainda continua com o programa, e, enfim, em diversos locais. Aqui no centro de São Paulo, já existia também alguns bairros, como a Aclimação, que tinha já o programa Vizinhança Solidária. O que nós fizemos a partir do Escritório de Cidadania e Governança foi ampliar isso para as 11 companhias territoriais que nós temos no CPA M1. Então, hoje, todas as companhias estão desenvolvendo projetos de Vizinhança Solidária. Nós temos aí notícias, né? Nós não fizemos ainda a mensuração, isso faz parte agora da segunda fase de implantação, mas, dado a experiência de outros locais, isso tem reduzido criminalidade de 20% até 30%, dependendo do local. E a nossa expectativa é que nós consigamos também, a partir da mobilização da comunidade, a partir das palestras de mobilização, que são feitas por policiais militares, né, conseguirmos incutir na população as ideias de prevenção primária, e fazer com que isso, né, e não só as ideias de prevenção primária, mas a solidariedade entre as pessoas, consiga também não só reduzir indicadores criminais, mas, sobretudo, melhorar a sensação de segurança, que é algo que, para nós, tem assim, uma serventia muito grande, porque está dentro do escopo principal da Polícia Militar, que realiza aí o policiamento preventivo, né, ostensivo, né, e que tem aí como uma das grandes metas melhorar a sensação de segurança e a qualidade de vida, portanto, aí das pessoas, né. Como que funciona o programa? Sim. O que é? Sim. Exato. Então, o programa Vizinhança Solidária, qual que é a participação da Polícia Militar? Eu acho que fica mais fácil a gente explicar dessa maneira. Então, o que cabe à Polícia Militar dentro do programa Vizinhança Solidária? Estimular as pessoas a se solidarizarem, né? Então, na prática, o líder comunitário, o líder, a pessoa que acaba se despertando para a liderança comunitária, ele vendo que existe a possibilidade de melhorar as relações entre os vizinhos de uma determinada rua, por exemplo, ele conversa com esses vizinhos e decide procurar a Polícia Militar para entender como funciona e como que se aplica a vizinhança solidária ali na rua onde ele reside.
A partir daí, ele procura o comandante de companhia ou o Conselho Comunitário de Segurança, no qual ele vai ter contato com o comandante de companhia, e o comandante de companhia vai agendar com ele e com as pessoas que ele levar para a reunião uma palestra de mobilização. Nessa palestra de mobilização, o comandante de companhia ou um policial por ele designado vai conversar com as pessoas e explicar como funciona o programa Vizinhança Solidária. Vai explicar que o custo é zero, que a Polícia Militar não cobra absolutamente nada para poder aí, ajudar a comunidade a implementar o Vizinhança Solidária. E aí a gente vai caminhando dessa forma. Então, o policial militar ele entra como orientador de um desejo que parte da comunidade, que tem interesse em se solidarizar aí, formando uma rede onde as pessoas visam a autoproteção, visam se proteger. Né? Então ele não substitui de forma alguma o telefone 190, que é o telefone de emergência, são coisas distintas e isso é explicado na palestra de mobilização. E normalmente o que se utiliza hoje, até pela facilidade, né, é o WhatsApp, então é formada uma rede WhatsApp entre aqueles moradores e dentro desse grupo WhatsApp tem lá a presença de um policial militar ou comandante de companhia ou um policial designado por ele que vai pautar no grupo algumas dicas de segurança. E isso vai fazer com que esse grupo ele seja utilizado por aquelas pessoas que estão ali inseridas, uma espécie de uma autopreocupação, né, um sentimento de pertencimento das pessoas com relação às demais e com relação à rua, com relação ali ao bairro aonde está inserido o programa. E as pessoas começam, por um fenômeno social que é essa questão, na verdade, de recuperar uma ideia antiga que os nossos pais tinham, né, normalmente, né, de se preocupar um com o outro. Então, a polícia ela é uma fomentadora do retorno de um sentimento que já está presente na sociedade, que é a questão do zelo de um pelo outro. Então, nós estimulamos a vizinhança solidária a partir dessas ferramentas que eu estou comentando. E aí, isso na primeira fase. A segunda fase é a implementação propriamente dita, né, através da criação do grupo WhatsApp. Na terceira fase, nós entramos com a visita comunitária e também a visita solidária. Né? A visita comunitária ela é organizada pelo comandante de companhia, de maneira que o policial ele faça visitas de maneira organizada aos moradores que pertencem ao programa. E a visita solidária é uma visita, como o nome já diz, né, para poder, de uma certa forma, conversar com o cidadão que foi vítima de algum tipo de delito, para conseguir saber o porquê que aquilo aconteceu e, de uma certa forma, também se solidarizar e pegar algumas informações, orientar o cidadão para que se evite determinadas questões, caso alguma falta de cuidado, alguma falta de cautela tenha dado origem, né, à questão da vitimização, mas, sobretudo, para conhecer o fenômeno e tentar aplicar alguma prática do policiamento tradicional para evitar que isso aconteça novamente no bairro. Né? E a própria questão de difusão para que isso não aconteça com outras pessoas. Né? Bom, é aquela história, né? A segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Exatamente. Né? Essa é a máxima que nós temos aí no programa de vizinhança solidária e o que motivou a criação do Escritório de Cidadania e Governança no Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1. Precisaria de uns 3 programas para conversar. Então, eu já ia, Silvio, eu já aproveitar, eu gostaria já de deixar o convite formulado a você voltar aqui para falar conosco sobre o seu livro, Políticas Públicas e Prevenção ao Crime, que eu acho que é muito interessante a gente explorar esse assunto depois. Os nossos telespectadores, os nossos que nos assistem, inclusive nos acompanham pela internet, se interessam pelo tema. Então já está feito o convite aqui para a gente retornar essa conversa. Voltaremos. E eu queria fazer uma observação com relação ao TCO. Vamos. Porque chegou a informação aqui, a gente tem que falar, né? Então, caro espectador da TV Defenda, aqui do programa da Defenda, a informação que eu tenho é que em breve teremos TCO em São Paulo também, principalmente envolvendo a Polícia Ambiental, que já está pronta para aplicar, a Polícia Rodoviária e uma possibilidade de expansão em breve para os demais serviços policiais. Então, é uma cobrança que a gente faz aqui há muito tempo e em breve talvez tenhamos essa informação oficial dada pela Polícia Militar, quando houver o lançamento, é claro, mas pelo menos fica uma expectativa, uma esperança de que
ainda em breve tenhamos esse serviço sendo aplicado e estendido a você, cidadão, aqui no estado de São Paulo também. Muito bom. Capitão Caparrós, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui conversar com a gente. E nós vamos voltar depois, né, no outro programa, para falar do seu livro. Coronel Ernesto, muito obrigado. Encerrando o programa de hoje, o ator Marcos Pasquim. Oi, gente, meu nome é Marcos Pasquim e eu estou aqui para agradecer a você, policial militar. Muito, muito, muito obrigado por esse seu trabalho necessário, perigoso, essencial numa sociedade. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado em meu nome, em nome da minha família, em nome dos meus colegas. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Antes de encerrar, vou relembrar uma frase dita aqui pelo Coronel Ernesto e nós vamos bater nessa frase todo o programa. Nas eleições de outubro, policial militar vota em policial militar. Tenha um ótimo final de dia, bom final de semana, Jogo do Brasil e até quinta-feira.